E o Barcelona prepara uma oferta oficial para comprar Endrick, joia do Palmeiras de só 15 anos de idade. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar detalhes sobre essa história. Bora falar também sobre Altidore, atacante de 32 anos de idade, seleção americana, que cogita vir jogar no Brasil. Caberia no seu time do coração? Bora falar ainda sobre Oscar Romero, o irmão do ex-corintiano, que tem negociações com 3 clubes brasileiros. Um deles é o Santos. Tem detalhes ainda sobre o São Paulo, com 2 atletas caros que estão negociando a dispensa, a rescisão do contrato com o tricolor. Por último, mas não menos importante, quero te contar que o Internacional está tentando anular a eliminação para o Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores dessa segunda-feira. Isso sem contar a respeito de tudo da Copa do Brasil. Já temos os primeiros confrontos e 2 times em especial deram um baita azar nesse sorteio. Bom, bora contar tudo isso, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista e esportivo, e tô aqui para tentar deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais, é bem simples. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações para não perder nada, beleza? Bom, bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E na 1xBet todo dia é dia de apostar. Nessa segunda-feira, por exemplo, tem jogos da Copa São Paulo de Juniores, isso sem falar em outros esportes. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tendo bola rolando em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar uma boa alternativa para apostar. Copa Africana das Nações, Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano, enfim, não faltam alternativas. Lembrando que eu vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo, você vai lá, entrar no site, fazer seu cadastro e usando o cupom Nicola, você já ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Lewandowski, como entre os homens, e Alexia Putellas entre as mulheres, foram os vencedores, os eleitos os melhores jogadores do mundo pela FIFA. O anúncio aconteceu numa cerimônia no início da tarde dessa segunda-feira. Existia dúvida sobre Leva ou Messi. O polonês acabou vencendo e se tornou o melhor jogador do mundo. Você concorda com a decisão? Discorda? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre Copa do Brasil. A CBF divulgou hoje o sorteio da primeira fase. Fase marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro, 2 e 3 de março. Só para refrescar a memória de vocês, jogo único, o time visitante é o dono do melhor ranking e joga por um empate para passar para a próxima fase. Ou seja, todos os times que eu contar agora, que começarem o duelo, jogam em casa, mas precisam vencer para garantir a classificação. Para mim, 2 times em especial deram azar no sorteio, pegaram adversários mais complicados. São eles o Vasco e o Grêmio, justamente 2 times que vão jogar a Série B. O Vasco enfrenta a Ferroviária, um dos times mais fortes do futebol paulista. Se a Ferroviária vencer em casa, elimina o Vasco logo na primeira fase. Já o Grêmio pega o Mirassol, outro time do futebol paulista em enorme crescimento e com investimento bastante pesado. Certamente, vascaínos e gremistas não gostaram do sorteio. A gente tem também Bahia de Feira de Santana contra o Curitiba, São Raimundo contra o Ceará, o Souza contra o Goiás, Globo e Internacional, Sergipe e Cruzeiro, Maricá e Guarani, Campinense e São Paulo, Tocantinópolis e Náutico, Castanhal e Vitória, além de Salgueiro e Santos. Quais são os times mais ameaçados de não garantir classificação? Use o espaço para comentários para palpitar. Adoro receber palpites de vocês. Bom, bora contar uma informação exclusiva que eu divulguei no meu Twitter no início da tarde dessa segunda-feira. O Internacional já procurou a Federação Paulista para contestar a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copinha. Você não deve estar entendendo nada, né? Vou explicar. Dentro de campo, o Palmeiras venceu por 2-1, chegou a abrir 2-0, perdeu um pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo tomou o 2-1, mas garantiu a vitória dentro das 4 linhas. Só que o Internacional alega que o Palmeiras descumpriu um item do regulamento, o item que trata sobre a volta dos atletas que testaram positivo. O Jonathan e o Endrick foram utilizados na vitória do Palmeiras, e eles haviam testado positivo há menos de 10 dias. O Inter se baseia no artigo 10 do regulamento que trata exatamente sobre essa questão. Vou ler um trecho, abre aspas. Os critérios para retorno deverão seguir as condições clínicas do atleta ou membro da comissão técnica e o tempo mínimo de 10 dias completos após a coleta que apontou o PCR positivo.
nos atletas assintomáticos, acompanhado obrigatoriamente do atestado assinado pelo médico do clube. Esse é o regulamento que o Internacional se baseia para contestar a classificação do Palmeiras. O Inter quer que o Palmeiras seja eliminado. Só para lembrar que o Endrick já havia sido utilizado na partida anterior, com menos prazo ainda em relação a esses 10 dias. Qual que é a defesa do Palmeiras em cima dessa história? O Palmeiras alega que a Prefeitura de São Paulo, seguindo uma determinação do governo federal, que reduziu o período de isolamento para pessoas que testaram positivo e estão assintomáticos, esse novo período é de apenas 5 dias. Então o Palmeiras alega que o Endrick e o Jonathan haviam testado positivo, depois de 5 dias de forma assintomática, foram reintegrados ao elenco. A Federação Paulista, pelo menos até agora, não se manifestou. Durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, quem sabe a gente já traz uma resposta oficial a respeito dessa história, beleza? Bom, bora seguir aqui falando a respeito do São Paulo, que trabalha nos bastidores para dispensar 2 atletas, Pablo e Vitor Bueno. As negociações pela rescisão do contrato do Pablo começaram na última sexta-feira. Já o Vitor Bueno iniciou as conversas para ser dispensado pelo São Paulo nessa segunda-feira. Ambos têm contrato com o Tricolor até dezembro de 2023 e custam bem alto. O Pablo ganha 500 mil por mês, o Vitor Bueno ganha 400 mil. Desde a semana passada o Vitor Bueno já treinava separado do restante do elenco e o Pablo, que voltou hoje, depois de testar negativo, depois de um período assintomático, o Pablo também passou a treinar de forma separada. São Paulo tem pressa para acertar a rescisão de ambos. O Pablo topa abrir mão de tudo que ele tem para receber daqui até dezembro de 23, mas exige o pagamento de tudo que ficou para trás. O São Paulo tem dívidas tanto com o Pablo quanto com o Vitor Bueno. E você, toparia fazer negócio, rescindir o contrato em quais condições? Lembrando, Pablo 500 mil por mês, Vitor Bueno 400 mil mensais. O Éder também poderia entrar nesse pacote, mas de acordo com o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, talvez o Éder ainda tenha alguma oportunidade ao longo da temporada, se contundiu bastante em 2021. Seguindo por aqui, quero falar sobre Oscar Romero, o irmão do Ángel Romero, ex-jogador do Corinthians. O Oscar negocia com 3 clubes no Brasil. Essa informação me foi passada por uma pessoa muito próxima ao Oscar. Um desses clubes eu posso assegurar para vocês que é o Santos. Não se trata de uma negociação simples, até porque os valores pedidos pelo Oscar são distantes daquilo que o Santos pode pagar. Mas o Peixe é um dos clubes interessados na contratação do meio atacante de 29 anos de idade, que já jogou, por exemplo, no São Lourenço até a temporada passada. Ele acabou indo embora por conta de dívidas salariais, já jogou no futebol chinês, no Alavés, no Racing da Argentina, entre outros clubes. Muito bom atleta, muito talento, ótima condição de condução do jogo. Cara que tem muita visão. Seria um baita reforço para o Santos e para vários clubes brasileiros. Repito, a negociação não é simples. Ao mesmo tempo em que o Oscar negocia com clubes brasileiros, o irmão dele, o Ángel, foi oferecido ao Flamengo. O rubro-negro ainda não se posicionou, não deu uma resposta se interessa ou não pela contratação do atleta. O Ángel tem uma proposta oficial do Boca Juniors, mas ele quer um feedback do Flamengo antes de fechar com o Boca. Se o Flamengo sinalizar que tem interesse, pode haver um início de negociação. Até agora não há. Caso o Flamengo descarte o Ángel Romero, aí ele deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Boca Juniors. Ángel Romero, que passou pelo Corinthians e que desde que deixou o timão tem registrado números bem interessantes. Não só pelo São Lourenço, como pela seleção paraguaia, é disparado o artilheiro do time nas eliminatórias. Só para completar sobre esse assunto, na temporada passada o Ángel Romero recebeu uma proposta oficial do Atlético Mineiro. Na oportunidade, o São Lourenço entendeu que não valeria a pena negociá-lo. Hoje o Oscar e o Ángel estão livres por conta das dívidas que o São Lourenço tinha. Não era capaz o clube argentino de bancar os vencimentos de ambos. Vocês gostam deles? Caberiam no time de vocês? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bom, mais uma informação exclusiva, hein? Vocês se lembram do Jozy Altidore? Centroavante, 32 anos de idade, da seleção americana. Foram 115 jogos pela seleção americana, 42 gols marcados. Já passou pela Inglaterra, pela Espanha, pela Holanda, pela Turquia e está há um tempão no Toronto FC, que disputa a Major League Soccer. Ele tem mais um ano de contrato com o Toronto até dezembro desse ano. Mas tanto o Toronto quanto o Altidore não querem a permanência do contrato. O Toronto nos últimos dias contratou uma série de reforços e o processo de reformulação inclui o Soteldo, que é alvo de várias especulações, e também o Altidore.
Inclusive, um empresário brasileiro super influente, um dos maiores empresários em atividade no Brasil, conversou recentemente com o centroavante americano e perguntou se ele teria vontade de vir jogar no Brasil. E a resposta foi sim. Ou seja, esse representante, esse empresário, já tem autorização do Outdoor para conversar com possíveis clubes brasileiros interessados. E o que não falta por aqui é time buscando centroavante. Só para citar alguns casos: o Palmeiras, o Corinthians, o Ceará, o Santos, o Juventude. Seu time também precisa de centroavante? Até agora o Outdoor não foi sugerido nem oferecido para clube algum, mas já queria contar desde já que ele tem essa intenção de jogar no futebol brasileiro. No contrato com o Toronto, ele tem direito a 3 milhões de dólares por temporada. Isso dá mais ou menos 16 milhões e meio de reais. Se a gente dividir por 12, dá para dizer que o salário dele é de quase 1 milhão e 400 mil por mês. A tendência é que ele tenha de baixar um pouquinho esses vencimentos, caso queira se empregar num clube brasileiro. 1 milhão e 400 mil é salário para poucos atletas por aqui, só para citar alguns. Diego Costa e Hulk ganham um pouco menos, o Gabigol ganha um pouco mais, o Dudu ganha bastante mais, mas ele figuraria entre os principais atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. Outdoor que não foi muito bem nas 2 últimas temporadas pelo Toronto, mas tem números ainda bastante interessantes. Bom, bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. O Barcelona é o primeiro e maior interessado na compra do Endrick. O clube catalão, inclusive, já prometeu uma proposta oficial ao Palmeiras. Mas antes de mais nada, a notícia é boa para o Verdão. O Barcelona não tentará contratar o Endrick antes da assinatura do primeiro contrato profissional. Só para lembrar, o Endrick tem 15 anos de idade e só pode assinar esse primeiro contrato profissional a partir de 16. Ele completa 16 anos em julho. Desde que foi procurado, o pai do Endrick, o seu Douglas Souza, que é também seu representante, deixou bem claro que não há a menor possibilidade de deixar o Palmeiras pela porta dos fundos, sem que o Palmeiras tenha a opção de decidir pela venda ou não. Então, a ideia é renovar ou assinar esse primeiro contrato profissional em julho e a partir daí tentar chegar a um acordo. O Barcelona não quer fazer isso. O Barcelona topa esperar até julho, mas já quer deixar uma compra encaminhada a partir de agora, com a anuência, com a permissão, com o aval do Palmeiras. Barcelona, inclusive, se dispõe a fazer o pagamento de forma parcelada. A primeira parcela em julho, assim que o Endrick completar 16 anos e assinar o contrato profissional com o Palmeiras. A segunda parcela será paga quando ele passar a ser utilizado pelo time principal. Isso deve acontecer logo depois dele completar os 16 anos de idade. E a terceira parcela, a terceira e última da compra, assim que o jogador se transferir para o futebol espanhol. Ainda não há um valor, ou pelo menos eu não consegui apurar o valor prometido pelo Barcelona para levar a joia de apenas 15 anos de idade, que pertence às categorias de base do Palmeiras e já marcou 167 gols em 172 partidas. Foram 4 gols na Copa São Paulo de Juniores, mesmo ele tendo apenas 15 anos, disputando a competição contra atletas de até 21 anos de idade. Já havia contado para vocês nos últimos dias que o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool e também o Real Madrid haviam procurado os representantes do atleta para demonstrar interesse. O caso do Barcelona é diferente. Além de demonstrar interesse, o Barcelona já discute uma proposta oficial que será endereçada ao Palmeiras e também à família do jogador. De fato, parece ser tão promissor assim, que com 15 anos de idade, sem nem ter estreado no profissional, o Endrick já chama a atenção de um dos principais clubes do mundo. E aí, o que você pensa sobre essa história? Tem curtido o Endrick? Acha que vale a pena vender agora ou é melhor esperar? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente volta daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!